aqui, tem 3 pessoas. Então tá, hoje nós vamos falar do proteoma, o conjunto de todas as proteínas. Aí tem uma gota de leite caindo, levantando as proteínas ali do leite, e do lado direito tem uma análise muito poderosa num equipamento, custa caro, eu acho que está custando US$ 700.000 novo. US$ 700.000 é uma grana, né? É, e a coisa mais legal é que para você analisar proteínas nele, não custa nada. É só ligar na tomada e gasta um pouco de reagente acetonitrila e só, né? Mas o equipamento é carão, é carão. Então, esse equipamento é o xodó da aula de hoje. Mas nós vamos começar bem do começo mesmo, né? Quando você quer estudar um camundongo e quer estudar o genoma do camundongo, beleza. Você extrai lá o DNA, taca no sequenciador, pronto. Agora, quando você quer estudar o proteoma do camundongo, não rola você segurar ele pela cauda e bater ele num liquidificador assim, ó, e pegar e querer analisar as proteínas todas. É muita proteína junta, né? E então não dá. Então, uma das coisas muito importantes para quem vai estudar proteômica, um proteoma, é o fracionamento das proteínas, né? Assim, deixa eu ver, na minha vida, eu já usei esse homogeneizador Downs aí, para cérebro de camundongo. Eu me lembro vagamente de ter usado para fígado também, de camundongo. Eu não me lembro o que eu fiz com o fígado. Com o cérebro eu sei, porque eu extraí o RNA dele. Mas, assim, é, o vidro tem um pistilo aqui assim de plástico, e esse plástico é bem aderente ao vidro, praticamente é muito difícil passar água aqui, né? Quando você desce ele, a água sai de baixo e vai para cima com uma pressão aqui na parede. Então, isso aqui é um homogeneizador. Lá no ICB tem um que tem um motorzinho que vai girando isso aqui também, assim, enquanto você sobe e desce ele, né? E aí você, assim, lisa muito bem os tecidos e tal. Mas o que eu queria contar não é isso, não. Depois que você homogeneizou o tecido, você faz centrifugações, consecutivas, né? Primeiro a gente faz uma centrifugação a 500 vezes a força gravitacional, 500G. Isso é pouquinho, por uns 10 minutos, e a gente centrifuga os núcleos, né? A fração nuclear, e fica o sobrenadante. Então, isso é uma das possibilidades para estudar o proteoma, estudar só os núcleos, né, do fígado, entendeu? Ou só os núcleos da córtex cerebral. A gente sempre tenta diminuir o alvo do nosso estudo. Se você pegar o sobrenadante, você tirou os núcleos, né? E fizer uma centrifugação a 10.000 vezes a força gravitacional por 20 minutos, você vai peletar, né? Você vai sedimentar a fração mitocondrial. E se você pegar este sobrenadante e centrifugar por 1 hora a 100.000 vezes G, você consegue peletar, né, que a gente fala na gíria, você consegue centrifugar toda a fração microsomal, que é as membranas todas, sobrando então o famoso citossol aqui, né? Então você pode ter citossol, fração microsomal, mitocôndria e núcleo, né? Então, essa separação aqui é a primeira técnica, parece uma técnica bobinha, mas não é. Ela é muito poderosa porque permite você estudar um pouco de cada vez, né? Beleza. A segunda técnica, que é bem simples também, é chamada de diálise. Antigamente precisava 2 pessoas para fazer um experimento desse no laboratório.
uma para segurar o saquinho, porque você pega o extrato com proteínas, né? E coloca dentro de um saquinho. Esse saquinho é uma tripinha de linguiça, né? Tanto assim, a professora Maria Helena, lá da Bioquímica, minha colega, um dia ela teve que fazer uma diálise em muita quantidade. Ela foi ali atrás do mercado do Cruzeiro aqui aliás, a sede do Cruzeiro, de ter o churrasco lá, tem um fornecedor de linguiça, ela comprou aquelas tripas de linguiça e usou. Mas assim, eu nunca, né? Eu comprava da Sigma, o rolinho, todo fino. E aí a galera antigamente amarrava isso aqui com fio dental. Aqui, né? Colocava proteína na tripinha, amarrava, ficava um bombonzinho com as suas proteínas, né? Mas eu tenho no meu laboratório ainda uns grampos, né? Que eles são denteados, você sozinho, você fecha assim, clique e fecha, né? Não precisa ficar amarrando aqui e tal. Aí você coloca esse cara aqui, isso aqui é o tamanho do seu dedo mindinho, né? Aí você coloca isso num becker de 2 litros. O desenhista não desenhou muito bem isso aqui, né? Você coloca num becker de 2 litros e deixa uma noite. Aí depois você tira ele de lá e coloca ele num outro becker, né? Então, durante a noite, as moléculas de baixo peso molecular é mais para separar sal, né? Sais, essas coisas saem do saquinho e a proteína fica presa lá, porque o poro é muito pequenininho. Aí no dia seguinte, o desenhista não desenhou, mas no dia seguinte, você tira esse cara daqui e coloca num outro becker de 2 litros zerado. Então, isso aqui que sobrou aqui sai depois, né? Essa técnica se chama diálise. A gente usa muito ela porque para separar proteínas, a gente costuma precipitar com diferentes concentrações de sulfato de amônio. Então, assim, você coloca pouquinho sulfato de amônio, você precipita as maiores. Aí coloca mais, precipita as menorzinhas, né? E aí você tem que tirar o sulfato de amônio, né? Então a gente dialisa. É a mesma coisa que você. Diálise é para tirar sais, né? Assim, diálise do sangue, né? Para quem está com rim, com problemas e tal. Então, essa é uma outra técnica, vocês viram que são muito úteis, é do mundo dos estudos de proteoma mesmo, de proteínas, a centrifugação diferencial e a diálise. Agora, o que mais é analítico assim são as cromatografias. Cromatografia, se você pegar folhas, né, de qualquer planta, picar elas, colocar em álcool, seria um álcool 90, né, melhor, pode ser álcool 70. E aí você ferve isso em banho-maria. Banho-maria significa que você pega uma panela com água, né? Põe água para ferver e aquele becker vai dentro dessa água para aquecer por intermédio da água quente que está fervendo fora, né? É o beckerzinho dentro da panela. E aí esse álcool esquenta e ele extrai os pigmentos, né? Então você pode depois pegar um canudo, pode ser de papel mata-borrão, se você achar um desses, mas pode ser o papel de cozinha, né? Aqueles rolos de papel de cozinha, você faz um rolinho dele, enfia ele lá no becker, onde você ferveu as folhas com álcool, e em cima do becker, né, você coloca um papel desses também, igual, só que coloca uma folha quadrada aberta, tampando o becker, assim, né? E nessa folha quadrada você vai fazer um furo onde o canudo vai se ajustar, né? Então, sobe um canudo e ele contacta uma folha quadrada tampando aquele becker. O que acontece é uma cromatografia. O etanol ele vai ser uma fase móvel, a gente chama, né? Ele vai subir por capilaridade pelo canudo e depois, quando ele chegar naquele cara quadrado,
o canudo está contactando ali, você fez um buraco na tampa quadrada, né? O canudo está contactando ali, então o álcool sobe e ele irradia por essa folha quadrada, assim, né? Vai se espalhando, formando uma mancha circular, né? E você vai ver que você consegue separar clorofila de xantofila, é muito legal. Então, isso é bacana para fazer com criança que está em casa sem saber o que fazer num dia de chuva. Faz uma cromatografia, eu fiz muito isso para mostrar. E não sei se você conhece aquela flor hibiscus, né? Eu tenho uma gelatina de hibiscus aqui, posso pegar. Tem uma flor chamada de hibiscus e que você vê ela roxa, amarela, vermelha, laranja. Se você pegar o hibiscus amarelo e picar e fazer a cromatografia, vai aparecer lá em cima no papel um pigmento roxo, antocianina. Você fala, cara, a flor era amarela e o pigmento dela é roxo, é porque é sensível a pH. Aí você pega 10 copinhos e coloca assim 10 colherinhas de café de vinagre. Ou então 9 de vinagre e uma de água. 8 de vinagre e 2 de água. Até colocar só água lá no fim, né? Aí você pinga isso naquele cara roxo, e quanto mais ácido você pingar, mais o roxo vai ficando vermelho, vai ficando laranja, vai ficando amarelo. É igual um papel tornassol, sabe? Um papel de pH. Não sei se vocês já viram isso na vida. Tem uns papel que você joga na comida para ver o pH, né? Então, esse é um exemplo de cromatografia que você pode fazer na escola, inclusive, né? Quando vocês forem dar aula, é muito legal. Separação dos pigmentos, clorofila, xantofila, antocianina, né? Bem legal para dar aula de bioquímica, de botânica, de química, enfim. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma cromatografia. Cara, eu tinha essas coluninhas, doei para minha colega Mariana Quezado, que usa, né? Eu não uso mais, só os computadores hoje em dia. Mas a galera usa uma pipeta pasteira e coloca uma lã de vidro aqui para segurar o material, né? Os pobres, né? Essa aqui é uma coluninha que a gente compra aí de baseada quando tem acessível, né? E aí a gente coloca nela uma coisa que a gente chama de resina. Você compra uma resina para fazer a purificação de proteínas. E aí você põe a resina aqui, empacota, né, que a gente chama empacotar, botar a resina aqui e ela ficar bem bonitinha, empacotada. Põe a resina aqui, representada por essas esferas aqui, tal, e coloca as proteínas aqui em cima, tá? Beleza. Extraiu as proteínas do hibiscus, pronto, né? Da flor do hibiscus. Pôs as proteínas aqui, tá? Ou do córtex cerebral do camundongo. Dá o que você quiser. Coloca as proteínas aqui. E aí, você conecta um tampão com NaCl, pH 7, entendeu? E começa a passar esse tampão aqui. Vamos dizer que essa coluna aqui tenha 10 ml de resina, né? Pequena assim. Quero saber, alguém de vocês sabe fazer pudim de leite condensado? Sabe a receita? Pudim de laranja ou pão Eu de sei. queijo, você Essa é sabe? difícil. Como é que você faz? Você pega uma lata de leite condensado, põe lá, que mais você põe? Leite condensado, leite. Quanto que é a medida de leite? É uma lata de leite condensado, uma lata de leite, 3 ovos. Isso, exatamente, uma lata. É isso que eu queria. Aqui na bioquímica a gente não chama lata, né? Mas a gente chama um volume. Então, se essa coluna aqui tem 10 ml, se eu passar 20 ml, né? Seria duas latas, né? É garantido que toda a proteína que está aqui acaba saindo lá embaixo, tá? Então, é uma corrida, né, de obstáculos,
mas a gente fala que com 2 volumes, né, você consegue passar, é água suficiente para todo mundo que está aqui sair lá embaixo. Então, conforme você vai passando, as proteínas vão saindo e tal, e vão caindo aqui. Antigamente, a gente precisava de um estudante de iniciação científica. Depois se inventou uma máquina carrossel que ia trocando os tubos sozinha. Eu já fiz na mão na minha vida. Depois eu usei uma máquina que troca os tubos sozinho. E conforme vai eluindo, né? O verbo é eluir. Eu eluo, tu eluis, ele elui. Nós eluímos, vós eluís, eles eluem. A gente elui a coluna com tampão, né? A proteína elui, ela passa e vai caindo aqui. Agora tem uma coisa aqui que o gel vai ser a resina, né? Vai ser uma resistência, mas não é muito direto o entendimento. Essa corrida é mais ou menos como a turma de vocês ir lá para o Shopping Del Rey no final da pandemia e combinar de ir lá tomar um chopp ou um suco na praça de alimentação. Beleza. O que vai acontecer? Os homens, eles vão entrar no shopping, tá? E eles vão direto para a praça de alimentação, certo? Andando pelos corredores e tal, tarará. Aí você vai ter algumas mulheres que estão meio sem dinheiro, vão entrar numa loja, vão sair, vão entrar numa loja, vão sair, e vai ter outras que gostam muito de sapato e tal, de novidade, vão parar em tudo quanto é lojinha. E vão demorar para chegar na praça de alimentação, porque elas pararam num monte de lugar. Então, o que funciona por detrás dessa tecnologia é que a resina ela tem poros e ranhuras aonde as proteínas podem bater e encaixar e depois sair, ou às vezes até passar dentro delas mesmo, sabe? Né? É uma bolinha de meia, assim, né? Quer dizer, tem como a proteína até fazer um trajeto dentro dela ou encaixar e demorar para sair. Então, quanto menor a proteína, mais ela demora, porque ela não faz um caminho extra bolinhas, né? Externo às bolinhas. As bolinhas grandes, elas não se demoram com as ranhuras, nem tentando passar dentro da resina, né? Então, elas vão direto pelo espaço entre as resinas e vão chegar na frente. As intermediárias vão gastar algum tempo com a resina e as pequenas vão gastar um tempão, entendeu? Vão entrar em tudo que é loja, né? Então, esse aqui é o que você tem que pensar, que, na verdade, a grande, ela consegue assim, viajar no espaço com a resina mais rápido, a média menos e a pequena que vai demorar mais, tá? Por causa disso. Então você vai trocando os tubos e é claro que as grandes vão sair primeiro, depois saem as médias, depois saem as pequenas. Então isso aí a gente chama de cromatografia, né? E que é o nome geral para usar colunas. E o nome mais específico assim seria filtração em gel. É uma maneira de você separar proteínas por faixas de peso molecular. Existem resinas que são boas para separar proteínas grandes de médias, existem outras que separam bem médias de pequenas, né? Então, por exemplo, você pode colocar elas com uma resina que separa a grande das demais, né? E depois você pega e passa isso aqui numa outra resina que separa as pequenas das médias, né? Então, você separa por faixas de peso molecular e, olha, vou te contar, às vezes você consegue separar uma proteína tão bem que você consegue ela pura, né? Num desses tubinhos. Então, essa foi a minha primeira cromatografia, filtração em gel. Agora eu vou usar uma sofisticação na resina para 2 técnicas, mas não deixa de ser desse jeito aí. Muito bem. Essa aqui se chama
Ion Exchange Chromatography, né? Cromatografia de troca iônica. Não está escrito aqui. Você tem duas opções, né? Que é o carboximetil, que é um grupo negativo, grudado numa resina, pode ser de celulose ou agarose, ou então esse cara aqui chama DAE, né? Dietilaminoetil, blá blá blá, não importa. É um cara muito comum, vendido com as resinas, onde ele tem uma carga positiva. Então, por isso que chama de troca iônica. Ou eu preparo uma coluna negativa, né, com resinas negativas, ou com resinas positivas. Eu tenho que escolher. Vamos supor que eu queira purificar estonas, que são proteínas cheias de arginina e lisina, que são aminoácidos que têm grupo NH3+ na cadeia lateral. Estonas são positivas, né? Não é à toa que elas ligam no DNA que é negativo. Então, para pescar estonas e outras proteínas positivas, eu uso carboximetil, né? Faço uma resina de carboximetil, tal, lá. Qual que é o procedimento que o extrair não conta? Eu coloco as proteínas aqui em cima e eu passo 2 volumes, né? 2 vezes o tamanho da coluna de tampão. Então, assim, as proteínas positivas vão agarrar na resina. E as outras proteínas todas, com certeza, vão sair. Em vez de eu colocar um tubinho aqui, eu coloco um Erlenmeyer, lixo, né? Só para sair todas as proteínas, tá? Então, eu passo 2 volumes de tampão, o cara do Strayer não desenhou isso aí, para tirar todas e fica só as carregadas, grudadas aqui assim, ó. Tá? Muito bem. E agora, depois que eu tirei, né, essas aqui foram embora, né, saíram tal. Só as com carga contrária ficam presas, né? E agora eu estou interessado em eluir, né, essas proteínas aqui. Se a resina tiver os buraquinhos, eu vou separar por peso e por carga também, né? Aproveito e faço uma separação show, né? Por carga e por peso, aqui assim. Então, eu preciso eluir a proteína positiva. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso mudar a carga de uma proteína se eu mudar o pH, né? É, não é tão rápido para vocês, mas pensa, uma proteína tem carboxilas e grupos amino que podem estar tendo carga. A carboxila toda protonada não tem carga, é COOH. Mas o grupo amino todo protonado, o NH2 vira a NH3+. Então, se eu der muito próton, se eu protonar uma proteína, ela vai ficar positiva. Então, ela vai estar grudada lá. Mas se eu começar a tirar esses prótons, colocar um meio alcalino, né, eu roubar prótons, o NH3+ solta o próton, vira NH2, sem carga. E a carboxila, COOH, se ela soltar o próton, ela vai ficar negativa, né? Então, uma proteína em meio alcalino é negativo, uma proteína em meio ácido é positiva, né? Toda protonada ela é positiva, toda desprotonada ela é negativa. Pense sempre numa carboxila e num grupo amino. É coisa lá da bioquímica, hein? Essa primeira aula lá. Então, eu posso mudar o pH. A outra coisa que eu posso fazer é passar NaCl, porque aí eu tenho estona aqui, né? Eu passo um monte de cloreto aqui, a estona vai falar, cara, olha quanto cloreto negativo, eu vou grudar neles. Aí fica cloreto de estona, né? E resinato de sódio, né? A resina fica com sódio, né? Então, por competição também você pode soltar o cara daí. E aí você vai coletando nos tubinhos e vai purificar as suas proteínas positivas. Bom, se grudar positivo e negativa funciona, por que eu não boto umas glicose ali, né? Na verdade, se usa maltose, mas por que eu não coloco umas glicoses grudadas na bolinha para pescar enzimas que usam glicose, entendeu? Para pegar qualquer coisa que grude em glicose.
né? Então, isso aqui se chama cromatografia de afinidade, affinity chromatography, cromatografia de afinidade. Eu faço uma resina cheia de glicose, eu carrego essa resina aí com o meu proteoma, passo 2 volumes de tampão para todas as proteínas irem embora, menos aquelas que gostam de glicose. Isso o desenhista não fala, né? O famoso passar 2 volumes de tampão para mandar todo mundo embora. Então, fica só as proteínas grudadas em glicose, né? Beleza, elas estão bem presas lá. Agora eu quero que vocês me contem o que eu posso passar aqui para a proteína eluir, né? Porque agora a proteína está aqui sozinha, todas as outras foram embora, agora eu quero pegar elas e pôr elas num tubo, né? Quero tirá-las de lá. Como que eu tiro uma proteína que gosta de glicose, que está presa aqui na glicose? O que eu posso fazer para ela soltar da glicose? Quem tem uma ideia aí, o que eu posso passar? O que convence uma proteína a soltar da resina? Ela está agarrando uma glicose ali. De repente começa a passar um monte de aviãozinho do Silvio Santos de notas de 100. Você acha que ela fica segurando aquele R$ 1? Não. Você passa a glicose, ela solta, né? Porque todas essas conexões, né, de proteína com glicose não é colada, não é covalente, né? É afinidade. Então você passa a glicose mesmo, você passa o próprio a coisa que fez ela ficar ligada lá, ela solta. Aí vocês estão entendendo o objetivo, né? Eu grudei ela lá, ela está grudada, aí eu passo glicose, ela elui e eu coleto lá, então eu tenho uma purificação de proteínas que ligam em glicose, né? Claro que eu não vou ficar dando todos os milhares de exemplos que podem fazer com isso, né? Mas essas coisas se chamam de cromatografia de afinidade. Muito bem. Agora, vocês conhecem, Olimpíadas estão aí, né? Você sabe que uma corrida de 100 metros, o cara chega em 9 segundos e 55, o segundo colocado chega em 9 segundos e 56, né? Chega todo mundo muito perto, né? Chegar ou chega todo mundo, entendeu? Sim. Agora, vê maratona. Maratona já não é assim, né? Maratona entra um cara no estádio, aí depois entra outro, aí depois entra outro. Quanto mais distante for, né, a prova, assim, você mais vai separar o primeiro, o segundo do terceiro, né? Às vezes acontece deles irem mais juntos, mas, claro, sempre uma maratona separa mais o primeiro do terceiro do que uma corrida de 100 metros, né? A não ser que seja o Usain Bolt lá correndo, que ele chega na frente de todo mundo, chegava, né? Então, o que acontece? Se a gente quer fazer uma separação de qualquer uma dessas aí, vamos supor até essa aqui mais básica, filtração em gel. Eu quero separar bem a amarela da verde, a verde da rosinha. A gente pode fazer uma coisa, quando acabar a pandemia, a gente vai lá no ICB, né? A gente faz uma coluna que vai desde ali do térreo, né, perto lá daquelas máquinas de refrigerante, até o telhado, né? Aí alguém fica com os tubinhos lá embaixo coletando, né? E alguém vai lá no telhado e coloca as proteínas lá em cima para correr. É uma boa ideia, vai ter uma bela separação. Só que não é muito prático. A galera falou assim: e se a gente pegar a mesma quantidade de resina que vai do térreo até o telhado, empaçocar numa coluna de alumínio, né? Porque de vidro pode até estourar. Espremer essa resina numa coluna de alumínio, fechar, né? E aí passar as proteínas com tampão. Mas aí alguém falou assim, cara, vai demorar um ano para cair uma gota, né? Porque assim, se só colocar
esse cara lá com esse tubo lá em cima está muito compactado, né? Precisaria rolar uma pressão. Então a galera falou assim, ué, vamos fazer uma bomba, né, peristáltica, só que para fazer um negócio profissional, científico, tem que ser uma bomba peristáltica bem cara, né, que tenha um fluxo muito igualzinho. Que bomba peristáltica de pobre, né, assim, ela vai lá, vai variando, né, tem que ser uma bomba sofisticada e tal. Então, essas três cromatografias que eu mostrei para vocês, elas podem ser feitas através de alta pressão. É o que se chama High Pressure Liquid Chromatography, tá? HPLC. Lá no ICB tem um monte de laboratório, tem umas máquinas que às vezes não dá para ver, mas é uma bomba peristáltica muito sofisticada e uma coluna de alumínio assim, que basicamente é a resina comprimida para que o percurso seja grande, né? Então vai separar melhor. Olha como separa legal aqui. Isso aqui é um exemplo de HPLC, High Pressure Liquid Chromatography. Pode ter cromatografia de afinidade, pode ter de troca iônica, pode ter filtração em gel. Tudo que você faz com as coluninhas, você faz melhor no HPLC, tá? Mas é só isso mesmo. Então, você tem uns picos de separação assim, ó, malucão. Você consegue separar bem. Mas é a mesma coisa. Tudo que você tinha entendido lá, você entende aqui, só que em alta pressão. Muito bem. Bom, a eletroforese a gente já falou dela, né? Antigamente a gente explicava como é que polimerizava uma acrilamida, o catalisador. Hoje em dia, se você for fazer lá no laboratório, você vai ter um kit lá que faz isso aí. Então forma um gel de poliacrilamida, você coloca as proteínas lá no topo, só que quando você faz gel de poliacrilamida, é, é de cima para baixo. Então, tudo que é proteína tem que ir para o mesmo lugar. Então, não rola você botar uma proteína que é positiva, uma proteína negativa, porque se você botar o polo positivo aqui, ó, um fio de platina ligado no polo positivo, né? As negativas vão vir e as positivas vão pular para fora, né? Então não rola, não. Como é que a gente faz? A gente pega as proteínas, as enzimas e tudo mais e ferve elas para elas abrirem, entendeu? É um novelo, vai ficar uma lã desenrolada. E a gente ferve elas na presença de um sabão chamado dodecil sulfato de sódio, né? Aqui é o ácido graxo, um sulfatinho aqui na cabeça. Então, no que você abre uma proteína, por que a proteína é uma bolinha, né, toda grudadinha? Porque o interior ali é hidrofóbico, né? Força hidrofóbica que mantém ela. Os aminoácidos hidrofóbicos estão para o interior, porque proteína vive na água, né? Então, a não ser as de membrana, mas as do citoplasma, né? Então, você ferve uma enzima na presença desse cara aqui, na hora que ela abre o interior dela, esse sabão ali, ele solvata, né? Ele vai lá e se enfia dentro da proteína e envolve a proteína. Então, assim, era uma bolinha, agora você imagina um macarrão recoberto por esse detergente aqui. Então, quer dizer que a gente vai ter umas cobras, né? Umas linguiças, uns cabelos lá, que vão andar sempre para o polo positivo, porque você recobriu elas com o detergente, né? Então, assim, a carga não vai interferir, só vai interferir o tamanho delas, e aqui é uma interpretação direta mesmo. O gel é uma malha, as pequenas vão conseguir atravessar essa malha mais rápido, as médias depois e as grandes só depois, tá? Então, aqui é um padrão de peso molecular e aqui é uma proteína só purificada, ela está ficando cada vez mais purificada. Você coloca assim, 1 microlitro tinha pouco, 1 microlitro tinha bastante, entendeu? Mesma quantidade de volume que você coloca aqui, ela está ficando purificada, está aumentando a concentração por volume, né?
Muito bem. Então, isso aqui é uma eletroforese e vocês repararam que eu destruí a estrutura primária da proteína porque eu fervia danadinha com detergente, né? Então, a gente diz que essa técnica, ela é analítica, ela não é preparativa. Eu não uso eletroforese para purificar uma proteína e injetar em você e te vacinar do coronavírus, né? Até poderia, mas assim é mais para eu olhar o peso molecular dela, ver quem ela é, ver se ela está pura, né? Se tem uma banda só. Digamos assim, uma técnica analítica eletroforese. As outras que a gente viu, não, são preparativas, né? Uma cromatografia é sempre preparativa. Mesmo em HPLC, ela é preparativa. Eu posso purificar e depois usar essa enzima para. Posso até vender a enzima, se eu quiser que o povo compra. Essa foi a eletroforese, né? Deixa eu ver o que tem aqui depois. Bom, composição de aminoácidos, né? É uma cromatografia também, né? Geralmente em superfície, assim, como chama aquilo? Deixa eu ver se ele falou aqui. Me escapou o nome, mas você pode separar os aminoácidos por cromatografia e e eles sempre têm uma posição esperada, né? Aqui em azulzinho está a posição esperada, né? E aqui tem um peptídeo que você cortou ele em aminoácidos e correu aqui. Então, assim, você tem uma arginina para uma fenilalanina, para uma alanina, para duas glicinas, né? A altura do pico tem duas glicinas para um aspartato. Então, pelo menos você sabe a composição dos aminoácidos. Você não sabe a ordem ainda, né? Então, vou falar para vocês. Deixa eu ver se esse slide próximo aqui que fala da ordem. Ah, é isso aqui. Eu vou perguntar nas tarefas, né? Nos GDs. Se você tiver uma proteína de taioba, entendeu? Você purificou ali uma proteína de taioba e você quer determinar a sequência dela. Existe uma máquina que você pode colocar, a máquina faz umas reações e solta o resultado. Só que pouca gente tem essa máquina, às vezes você não é amigo do cara que tem a máquina, às vezes não tem tempo para correr. Eu conheço um pesquisador lá em São Paulo, eu estava com ele lá, ele estava se queixando de que ele era um pesquisador mais velho que eu na época, né? Eu era jovem, ele já era mais um pouco, era um professor. Aí ele falou assim, Miguel, eu estou esperando para sequenciar naquela máquina daquele seu colega de Ribeirão Preto e nada do cara me responder. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o manual de como faz isso, eu vou para a câmara fria e vou sequenciar na unha, entendeu? Na raça mesmo. Porque esse método aqui, assim, nenhum professor que vocês conheçam hoje fez isso, porque isso aqui é uma técnica mais antiga, assim, né? Mas, assim, os meus professores faziam, entendeu? É uma técnica de Edman. Essa técnica é usada em máquinas, né? Mas, assim, hoje em dia, tudo, né? Ah, eu vou mandar para o exterior, eles vão sequenciar para mim. Vou mandar para Brasília. O cara entrou na câmera fria, ficou um dia trabalhando, saiu com a sequência lá, cara, com o método mesmo, uns reagentes que tal. E é muito simples, ó. A gente nem lembra desse fenilisotiocianato, PTH, né? Mas é o reagente da degradação de Edman. Você pega uma proteína, os aminoácidos estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Você trata com o fenilisotiocianato, ele ataca o N-terminal da proteína, que é o início da proteína, né? E aí ele arranca o primeiro aminoácido, entendeu? Beleza. Aí você pega o que sobrou, ataca de novo com o fenil isotiocionato
arranca o segundo. Então, você pega o primeiro, o segundo, o terceiro e joga numa cromatografia, como eu mostrei lá, né? E aí, pelo local do pico, você sabe, esse cara aqui é uma arginina, esse cara aqui é uma, né? Cadê? Tem um cara aqui, assim. Você faz uma cromatografia, um por vez, né? Aí, aquele cara parou aqui, olha, esse aqui é arginina, uma glicina, um aspartato, né? Então, você consegue identificar, cara. Só que você vai gastar o dia inteiro dentro da câmara fria fazendo isso. A máquina faz para você até melhor, mas assim, é um saco ficar esperando. Muito bem. Gostaram até aqui? Agora é o top, né? Agora é a topzera. É uma técnica que envolve 3 slides. Deixa eu mostrar aqui o final dela mesmo, né? O final. É uma técnica que sai esses picos aí, tá? Sai o pico. Aí, pelo pico, a gente consegue saber o peso molecular da proteína. Mas a precisão da determinação do peso molecular dessa tecnologia é de um átomo de hidrogênio, né? É um peso molecular 1, quer dizer, ali está arredondado, mas assim, a insulina tem o peso molecular de 5.734 Daltons, né? Entendeu? É exato. Mas, Miguel, não seria 5.733? Não. Não seria 5.735? Não. É 5.734. Deu até 3,9 lá, tá? É o peso molecular que ela determinou. Esse pico determina o peso molecular com a precisão de um átomo de hidrogênio, ou seja, uma unidade de peso molecular, tá? Eu vou contar para vocês como faz. Vou contar que é uma máquina de 700 mil dólares. Vou contar que com um pouquinho de acetonitrila você roda, você não precisa gastar dinheiro nenhum, entendeu? E eu vou contar que você determina o peso molecular exato, tá? Por exemplo, a beta-lactoglobulina, 18.000, que em inglês a vírgula é o pontinho, né? 18.364 Daltons, né? Peso molecular, unidade de peso molecular, 18.364, tá? É 3, é 2, não, é isso aí, beleza. Eu vou contar o fim para dar spoiler, né? Eu botei 2 proteínas ali, uma apareceu com um peso de 5.734, a outra de 18.364. Aí, é muito importante essa pergunta. Essas proteínas são de que organismo? Vamos supor que sejam humanas, né? Você está estudando proteínas do leite humano, tá? Você não sabia que tinha essas proteínas aí, nem é do leite, né? Desculpa, a insulina não é do leite. Você tem essas proteínas ali, elas são humanas. Se elas são humanas, o genoma humano foi sequenciado por muita gente. Inclusive, ele vem sendo ressequenciado, montado, né? Então, nós estamos na HG38, na versão 38 da montagem do genoma humano. Todas as proteínas humanas são conhecidas. A sequência de aminoácidos da insulina é conhecida. Se eu for num livro e falar assim, a metionina pesa quanto? X. O segundo aminoácido da insulina pesa quanto? Y. O terceiro, Z. Eu passo a régua e somo esse peso molecular, né? E posso até colocar num site, né? Todas as proteínas humanas e do lado o peso molecular. Sabe o que eu preciso para saber que esse pico é da insulina? Eu vou nessa página do genoma humano, onde tem o peso molecular deduzido de todas as proteínas humanas, beleza? Aí eu aperto assim, Ctrl F, né? Para localizar naquela página. Aí eu digito 5734.
Aí vai aquele cursor verdinho lá e para do lado da insulina. Eu identifiquei. Bem-vindos ao planeta que vocês estão vivendo hoje. Se eu fizer uma purificação de qualquer proteína humana, do exudato que sai do tumor, do pulmão de quem tem coronavírus, separo as proteínas nessa máquina aqui e vejo um pico lá, eu pego ali o peso molecular 18.364. Vou no genoma humano e coloco lá Ctrl L, né, Ctrl F, né, find 18364 do lado da beta-lactoglobulina, entendeu? Então, bem-vindos à ciência de hoje, né? Eu vou explicar como é que faz isso, mas eu já expliquei que só vai ser legal se o genoma tiver sequenciado. Porque se eu estiver analisando uma proteína da taioba que cura câncer, não adianta eu saber o peso molecular dela, 8.313. Eu vou comparar com o que se ninguém sequenciou a taioba, Deus meu, entendeu? Então, essa tecnologia só é maravilhosa, linda, maravilhosa, se pessoas deram a vida para sequenciar o genoma humano, o genoma do camundongo, o genoma do chimpanzé, o genoma do selacanto, o genoma do ornitorrinco, né? Todos os genomas foram sequenciados pelas pessoas, os pesos moleculares das proteínas deles estão aí. Então, para esses organismos todos, né, a carpa, né, o arroz, o milho, tudo isso eu posso fazer essa tecnologia, porque com a precisão dessa tecnologia e o sequenciamento de genoma, eu vou conseguir identificar rapidinho, numa tarde, qual foi a proteína que eu tenho lá no meu extrato, que eu purifiquei, entendeu? É isso. Deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Não, não tem. Vamos voltar lá. Eu falei assim, que isso é bom e barato, porque você só usa uma cetonitrila, mas a máquina custa caro, né, meu? A nossa do ICB que a gente tinha da quebrada, nós vamos ter que comprar uma, US$ 700.000. Nós estamos esperando um projetão. O próximo projetão que tiver lá, as comissões que decidem já sabem que a gente vai querer comprar uma máquina dessa daí, né? Beleza. Vamos contar como é que faz isso aí, né? Esse é o espectrômetro de massa, que eu vou contar como é que roda. Esse aqui é o gel bidimensional, né? E como que faz esse gel, onde eu tenho... Cada manchinha dessas é uma proteína, saca? Muito bem. E vamos ver aqui assim como é que a gente explica isso aqui. Bom, o gel bidimensional significa que vai ter duas separações, numa dimensão e na outra dimensão, né? Então, sei lá, vamos todo mundo se separar por idade. Idade. Faz uma filinha de idade. Aí, dá um passo para frente quem pesa entre 35 e 40 quilos. Dá dois passos para frente quem pesa mais, né? Aliás, quem pesa menos é bom dar mais passo, né? Então, quem pesa 100 quilos, dá um passo só. Quem pesa 90, dá dois passos. Então, você tem uma separação por idade e uma por peso, né? Em duas dimensões. Então, vai ficar um negócio assim, né? Vai ficar separado por idade numa dimensão, no eixo X, e por peso no eixo Y. Então, você vai ter as pessoas jovens e magrinhas, tipo aqui, né? Se andou para lá e para cá, e as pessoas gordas e velhas para cá, né? Tipo assim. Mas vai ter todas as possibilidades também. Você vai ter um jovem gordo, você vai ter um velho magro, né? Vai ter isso aqui. Isso é um gel bidimensional, então tem que contar como é que faz as duas. E assim,
Eu estou enrolando porque a mais chata de te explicar aqui é a primeira, né? Porque vocês tiveram focalização isoelétrica na bioquímica, pode acontecer de vocês terem tido, né? Vocês tiveram ponto isoelétrica e focalização isoelétrica? Algum maluco deu isso na bioquímica? Ponto isoelétrico? Professora, eu não lembro da gente ter tido isso, não. Eu Não, acho né? que ninguém deu. Tá legal. Isso aí é um capítulo clássico do Strayer, entendeu? Mas a bioquímica faz o favor de pular, né? Mas seria na primeira parte, na parte estrutural. É uma aula, né? Não sei porque eles. Porque está no programa ali deles, mas enfim, eu quando estudei bioquímica, eu tinha a bioquímica, não na biomol, né? Mas aí eu comecei a entrevistar as turmas, né? E de vocês, e fiquei vendo que ficou para mim mesmo. Aí, com muito gosto, eu dou essa aula aqui. É beleza, não reclamo não, mas é só para saber, porque às vezes, como muda o professor lá de biomol, né? Às vezes o cara chega lá e dá isso aí. Pontos elétricos, a gente faz exercício, cai na prova de bioquímica. Eu não vou fazer por questão de pontos elétricos, não, porque eu estou dando aula de DNA, RNA, essas coisas, mas pelo menos eu vou explicar para vocês essa coisa, porque é muito legal, muito legal. Bom, primeiro, deixa eu ver se tem um desenho de um tubinho. Cara, não tem. É um tubinho, é um tubo do tamanho de uma caneta Bic, é assim, mas cabe coisa dentro, né? Beleza, é um tubo. Não sei o que a gente usa que é um tubo. É um tubo. Aí, dentro desse tubo, você coloca a acrilamida, né? E as proteínas, mas coloca tudo misturado. Não tem nada de colocar em cima de um lado, entendeu? As proteínas estão dissolvidas no gel mesmo e elas ficam em tudo quanto é lugar desse tubo, né? As azuis, por exemplo, ficam em tudo quanto é lugar, as amarelas também, tudo espalhadas naquele tubinho. Beleza. Esse tubo tem uma substância chamada anfolitos, né? E quando eu coloco uma carga, uma eletricidade muito, muito, muito forte, esses anfolitos, eles produzem nesse tubo um gradiente de pH, tá? Então, uma ponta ali no polo positivo, onde eu disparei uma alta voltagem, eu vou ficar com muito próton, tá? Eu vou estar com pH muito baixo, tá? E na outra ponta um pH alto, tá? Então, assim, a focalização isoelétrica é um tubo aonde eu consigo fazer um gradiente de pH muito ácido numa ponta, muito básico na outra ponta, tá? Bom, eu já recordei com vocês lá no slide anterior e todas as vezes que eu protono, né, eu tenho muito ácido aqui, eu protono as proteínas vão ficar positivas. Todas as proteínas, a azul, todo mundo vai ficar positivo do lado de cá. E aí, por coincidência, elas vão migrar lá para o outro lado, entendeu? Elas vão viajar para lá. Por outro lado, todas as vezes que eu tenho um pH alcalino, eu roubo prótons, né? Eu desprotono o NH3 mais vira NH2, sem carga, desprotono COOH, virando COO menos, fica negativo. Então, as proteínas tendem a ficar negativas aqui, positivas aqui, tá? Se ela está positiva aqui, ela vai migrar para lá. Se ela está negativa aqui, ela vai migrar para lá, tá? Só que à medida que elas vão migrando, elas estão andando numa faixa de pH. E existe um pH, eu não acredito que a bioquímica não ensinou nem esse conceito. Existe um pH onde as cargas das cadeias laterais todas é, formam uma média zero, né? Porque elas estão todas protonadas e vão ser todas desprotonadas. Elas estão todas positivadas ou neutras e vão virar neutras ou negativas. Num certo momento, dependendo da composição da proteína, ela vai ficar com carga zero. Isso é chamado de ponto isoelétrico, tá? Ninguém falou nem de ponto isoelétrico para vocês, nem na fisicoquímica lá naquela, não, ponto isoelétrico, o ponto onde a carga da proteína é zero, é o pH no qual a carga fica zero, tá?
Ninguém falou, né? Mas tem, tá? Então, essa rosinha aqui, ela ficou neutra nesse pH, tá? Deixa eu chamar a rosinha. Ela estava negativa aqui, porque ela estava desprotonada, carboxilas predominando, negativas, né? Ela estava positiva aqui, então ela migrou para cá e ela migrou para cá, só que ela chega num lugar onde o número de cargas positivas e negativas se cancela e ela para de migrar, entendeu? As azuis também, essa migra para lá, essa migra para cá, é a mesma proteína. Quando ela chega num pH, né, isso aqui é faixa de pH, no qual o balanço de cargas é neutro, ela para. Ela para, né? Não vai nem para lá nem para cá, fica parada. Então elas ficam paradas é, pelo ponto iselétrico. Ponto iselétrico é o pH onde ela tem carga zero, né? A carga média dela é zero. Então, separei as proteínas, tá? É um truque legal, entendeu? Eu só quero uma dimensão. Podia ser a idade da proteína, podia ser, sei lá, o quão bonita a proteína é, entendeu? Podia ser o nome da proteína, quão lindo é. Eu só queria uma separação. Eu separei pelo ponto iselétrico. Beleza, esse é o mais difícil. Nenhuma pergunta sobre o ponto iselétrico, né? O ponto aonde o pH no qual a carga, o balanço de cargas é zero. Então, nessa focalização iselétrica, elas param em algum lugar. Eu separei azuis, rosa, amarelo e pêssego acajoado. Essa cor aí. Ocre, sei lá, laranja. Então, eu separei a primeira dimensão. Agora eu vou fazer a segunda dimensão. Eu vou pegar aquele gel e eu vou fazer uma eletroforese. Eu encaixo aquele gel lá, é um tubo, num gel de eletroforese que eu já mostrei, né? E aí eu vou separar as proteínas por peso molecular nesta dimensão. Então, perceba que as rosinhas, elas não eram homogêneas. Eu tinha uma proteína grande, uma média, uma um pouco menor e uma menor, né? Eu separei elas em quatro. Separei as azuis em uma, duas, três, quatro, cinco. Tinha uma bem pequenininha, né? As amarelas não dá para ver. A pêssego acajoado em três, né? Então, essa aqui é uma representação esquemática que é representação real, tá? Esse aqui é o gel bidimensional, né? Muito bem. Então, suponha que eu pegue um camundongo, né? Eu extraia o cérebro dele, eu passe naquele pistilo, separe as proteínas nucleares por centrifugação, isolo, só as nucleares, para não ter um céu estrelado demais, né? Só as nucleares. Faço focalização elétrica, a separação no gel de SDS de poliacrilamida, tal, e eu tenho essa configuração aqui, tá? Eu pego mais um camundongo, faço um outro gel igual a esse, pego um outro camundongo e faço um gel igual a esse. 3 camundongos controle. Aí eu pego outros 3 camundongos, coloco eles o dia inteiro ouvindo a japinha do bonde o dia inteiro para ver se eles gostam, não gostam, se alguma proteína diferente aparece e tal, não sei o que lá. E aí eu faço 3 géis bidimensionais com aquelas que ficaram ouvindo o japinha do bonde. Aí, beleza. Então, a gente tem as comparações. 3 géis de um, 3 géis de outro, né? Deixa eu colocar aqui assim. E aí eu tiro uma foto disso, escaneio, né? Coloco num computador. O computador analisa 3 de um, 3 do outro. Ele vai lá e fala assim, cara, tem uma proteína aqui. Eu nunca sei se eu desenhei uma aqui, deixa eu ver. Pode ser essa aqui. Não, essa não, tem nos dois, né? Essa daqui, ó, por exemplo. Essa daqui só aparece num, não aparece no outro, tá vendo? O computador compara todas, tendo 3 de cada, né? O computador compara e fala assim, cara, essa proteína só existe nesse, tá? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu estou analisando o cérebro, né? Por um efeito que é ouvir música
E quando eles estão ouvindo a música, essa proteína some, né? Na verdade, aqui ela sumiu, ela está presente, ouvindo a música, ela some. Que proteína é essa? Cara, se vocês tivessem a minha idade e fossem fazer um experimento lá de TCC, uma iniciação científica, não ia dar para descobrir que proteína é essa aqui, não. Ia levar um doutorado para você conseguir descobrir que proteína era essa daqui, por várias tecnologias e tal, né? Não doutorado não, mas um mestradinho ia para você descobrir. Hoje em dia não, cara. Você pega, recorta isso aqui assim, ó, pá, 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 tá? Inclusive, vou contar para vocês, né? A gente bota estudante para fazer isso aqui, de recortar uma por uma, porque tem que lavar. Mas na verdade tem um robô que a gente não tem ainda, um dia vai ter. Eu falo para o pessoal, eu nem trabalho com isso, mas eu falo para o pessoal, vamos comprar um robô. Tem um robô que pega todas e purifica todas, tá? A gente não tem. Então a gente, cada estudante pega uma. Beleza. Então pegou essa proteína aqui, tá? E eu quero descobrir quem ela é. Então, eu coloco ela nesse MALDI-TOF. MALDI é de Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, tá? É uma ionização assistida por uma matriz, é uma ionização pelo laser assistida por uma matriz. Não adianta você radiar uma proteína com laser que ela não ioniza. Mas você coloca as proteínas numa matriz, né, que é os caras aqui, excita a matriz ioniza a proteína, tá? As suas proteínas vão ficar ionizadas aqui nessa origem aqui. Assim. Aí eu pergunto, quem já estudou válvula, quem sabe como uma válvula funciona, ou no mínimo, alguém já tocou guitarra no amplificador valvulado? Não, né? Vou ficar te devendo. Só, Eu acho que só, não. só transistor. Cara, os harmônios de um amplificador valvulado são fenomenais. Você deve ouvir bandas que têm, né, uns Marshall valvulados no palco e o microfone pegando o som, né, do amplificador valvulado, entendeu? A guitarra não vai o cabo na mesa, não, assim, toca no valvulado, tal. Pô, é legal. Só que, assim, válvula, na minha época, caía no vestibular, questões sobre válvula. Hoje em dia, vocês nem sabem o que é uma válvula, é tudo transistorizado, né? A válvula tem isso aqui, mas não adianta explicar com a válvula. Tem um campo elétrico aqui, assim, né, que vai atrair, elas estão ionizadas e elas são atraídas por essas placas, só que a placa tem um furo no meio, né? Então, a placa atrai, mas tem um furo, então ela vai passando e vai sendo acelerada por essas placas e vai, vum! Isso aqui é um tubão no vácuo, tá? Então as proteínas elas são ionizadas, atraídas por essa placa e no vácuo elas voam, né? Então elas vão vum, pim, pim, vum, põe, vum, pom, tá? Então o tempo de voo aqui, né, é inversamente proporcional ao peso, quer dizer, a pequena voa muito rápido, depois outra mais lenta e tal. Então, tem um detector aqui, né, e esse aparelho aqui, pelo tempo de voo, ele consegue calcular o peso molecular exato da proteína. Que bom que eu já expliquei, né? Porque você já sabe como é que a história acaba, né? Com peso molecular, eu sei que proteína que é se eu tiver o genoma humano. Ah, eu fiz aquele experimento com camundongo, né? Era camundongo que eu botei para ouvir a japinha. Geralmente eu faço essa história era com a Paula Fernandes, eu mudei aqui um pouquinho. Então, essa proteína aqui que não estava aqui, tá só aqui. Eu coloquei nessa máquina, eu sei o peso molecular exato, né? Pelo MALDI-TOF, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, e o Time of Flight, né? A gente costuma falar MALDI-TOF. Mas também a gente chama isso aqui de espectrometria de massa, ou quem trabalha com isso, para vocês mandarem bem, lacrarem, né, meu? Você fala assim, mass spec, porque seria mass spectrometry, né? Mass spectrometry. Então, a galera fala assim, mass spec,
tá? Ah, eu vou rodar um mass spec. Ou então, no Brasil, a galera fala, vou rodar no massa, entendeu? Eu vou fazer um massa, eu trabalho com massa, eu sou massa. A galera que é massa aqui trabalha com mass spec. É isso aí, ou então Malditoff, beleza. Então vocês já entenderam, né? Eu pego aquela proteína, sei o peso molecular, e o que que eu faço se é uma taioba? Não tem jeito com a taioba. Com a taioba não dá para fazer isso. Tem que fazer com camundongo, com todo mundo que tem genoma completo, é um monte de gente. Beleza, beleza, beleza. Eu estou acabando aqui, acho que eu tenho uns 3 slides aqui, assim, 4 slides. É tudo coisa rápida agora. Então, como a gente está falando de técnica de análise de proteína, a gente tem que falar de anticorpos, né? Eu sempre pergunto isso, mas tem umas pessoas fazendo imuno agora e tem outras que vão fazer, né? Então, esse negócio de desenhar anticorpo como Y, acho que até os das vacinas na TV aparece Y lá grudando, acho que aparece uns Y grudando no corona, né? O anticorpo humano ele tem 2 cadeias, tem a cadeia pesada e uma cadeia leve. E as 2 pesadas se juntam, uma pesada com a leve, uma pesada com a leve. Parece um Y quando a gente desenha no quadro, mas ele de verdade é assim, né? Tá colorido aqui? É tipo assim, azul para cá, rosa para cá, rosa para cá, rosa para cá, né? Ele dá uma cruzada aqui. Mas é assim o Y, de verdade, é um anticorpo. E quando você toma uma vacina do Butantan, Coronavac, a galera pega o vírus, trata com uma espécie de detergente, pega as proteínas e injeta em você. Você o que injetaram lá no seu braço, né? Vai encontrar células imunes que você já tem, e essas células elas têm o anticorpo já na sua superfície, e nós temos mais de 10 bilhões de anticorpos diferentes já feitos, correndo na nossa circulação sanguínea. Só que eles estão cada um numa célula só, né? Ou 2, ou 10, ou 100. Quando a proteína da Coronavac encontra, a primeira coisa que acontece é uma proliferação, né, desse linfócito que tinha um anticorpo que encontrou o antígeno do Coronavac, né? Simplesmente ao acaso, porque a gente tem tantos anticorpos diferentes que as proteínas da espícula vão grudar aqui, esse cara vai começar a se multiplicar, vai ficar presente em todo o seu sangue, como se fosse uma mini leucemia, tá? Aí você dá a segunda dose, você provoca ele a começar a secretar, né? Ele começa a secretar esse anticorpo e enche o seu corpo de moléculas desse tipo, tá? E a gente chama isso de um soro, né? Uma reação policlonal. Então, você vai ter um anticorpo contra um pedacinho da espícula, um outro contra a parte de cima da espícula, outra com a parte do lado da espícula. Então, o vírus ele pode mutar numa partezinha que é muito difícil dele escapar de um soro policlonal, né? O soro policlonal é muito útil, é muito legal, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas tem uns caras que ganharam um prêmio Nobel porque eles desenvolveram uma tecnologia para fazer um soro monoclonal, um soro feito a partir de uma única célula B que tinha um anticorpo que conseguiu ligar no antígeno, né? Então é um Y só, não é um Y contra, não são vários Y contra a espícula toda. É o Y que vai lá só naquele aminoácido e mais 8 vizinhos da espícula e pimba, né? Monoclonal. Isso é muito interessante quando você quer estudar a proteína, ver o que ela faz, bloquear, tal. É o anticorpo monoclonal. Os caras ganharam um prêmio Nobel. Então, basicamente, você injeta o antígeno no camundongo e pega essas células que estão desenvolvendo anticorpos, né, policlonal, e você fusiona elas com células de mieloma.
tá? O dia que vocês forem estudar isso, vocês vão estudar como é que a gente mata essa, mas não o produto, as que fundiram, tá? Você põe polietileno glicol, que é um negócio que vocês não conhecem, porque coloca no radiador só de carro no frio, né? E ele torna o meio apolar e as células se fundem, tá? Por complementação genética e inibidores, você mata os mielomas que não fundiram com essa, tá? É um negócio de timidina, fluorodesoxuridina e tal. Não vou contar aqui agora. Mas você mata os mielomas que não fundiram. Quem fundiu com a Splencel complementa a mutação do mieloma. Então, você consegue produzir só células da medula que fusionaram com o mieloma. Então, elas ficaram imortais, cancerosas, né? Elas estão se proliferando para sempre. Aí você coloca numa garrafa, cresce elas, e depois você tem umas placas de 96 pocinhos, você dilui elas e coloca nas placas. E aí você vê qual pocinho está reagindo contra o antígeno. Nossa, esse pocinho é o único que reagiu. Eu pego esse pocinho, coloco numa garrafa, multiplico, divido as células que estão aqui em várias outros pocinhos, 96 pocinhos, acho um aqui, né? E eu vou fazendo essas diluições até que eu consiga chegar num único clone, né? Que veio de uma célula da medula com um mieloma, né? Produzindo um único anticorpo. Isso é muito usado na biologia molecular, é o anticorpo monoclonal. Um dia eu fui comprar um anticorpo monoclonal. Aí eu liguei para a moça lá, estava nos Estados Unidos, lá você fala com a moça que fez o anticorpo, né? Aí, se o anticorpo é monoclonal, porque eu preciso detectar um epítopo de proteína e tal. Ela falou, olha, o nosso anticorpo não é, mas ele é melhor do que todos os monoclonais do mercado. Ele é específico para essa proteína. Tá? Ele é policlonal, mas ele é bom pra caramba, é específico para essa proteína que você quer estudar. Compre o policlonal que você vai gostar mais. Então, existem anticorpos policlonais que funcionam tão bem porque são alguns clones, mas reconhecem exatamente aquela proteína, tá? Então, só para tirar esse endeusamento do monoclonal. Mas os caras ganharam um prêmio Nobel, entendeu? O anticorpo monoclonal é prêmio Nobel, beleza? Então ele consegue detectar um epítopo de uma única proteína, não se confunde, ele não erra, ele detecta e detecta. Quanto é a história. Por falar em anticorpo, né? Se eu correr as proteínas em gel e quiser analisar elas com um anticorpo, ou seja, monoclonal, né? Eu preciso tirar elas do gel. Esse desenho não me ajuda em nada, né? Porque eu tenho o gel de poliacrilamida aqui com as proteínas em bandas, né? Eu coloco uma membrana de nitrocelulose em cima. E como que a proteína sai para vir para cá? Cara, não é assim. Você tem que pôr o gel, a membrana de nitrocelulose nele, colocar dentro d'água, colocar uma atração para a proteína viajar do gel para cá, né? Você faz uma eletroforese nessa dimensão. Então, ela sai do gel e gruda no filtro. Aí você coloca o filtro num saquinho com anticorpo e aí o anticorpo revela exatamente ela, entendeu? Depende do anticorpo que eu comprei, né? O anticorpo é feito para revelar essa aqui. Então, revelei. Isso aqui é o que a gente chama de Western blotting, né? O Western blot, que é uma transferência de Western. E como vocês sabem, né? Mostrei a foto do Edward Southern, que inventou a técnica. Quando fizeram pré-RNA, chamaram de Northern blot. E para proteína, claro, não ia perder a piada pronta, né? Western blot. Beleza. Muito bem. Agora, técnicas para detectar o anticorpo do COVID, né? Como é que tu faz? Você usa como isca uma proteína do COVID, da espícula mesmo, e
Geralmente você gruda ela em algum lugar, né? Assim, por exemplo, o antígeno, né? Você coloca aqui, aí você pega o soro da pessoa, né? Para saber se ela tem anticorpos contra a Covid, você dá uma purificada, né? Não vai tacar o sangue da pessoa aqui, dá uma separação lá de anticorpos e tal, incuba aqui, o anticorpo da pessoa vai reconhecer a proteína do Covid que está aqui, né? Se tiver, né? Anticorpo que reconhece ela. Se tiver anticorpo que reconhece ela, essa parte aqui liga especificamente e o rabo do anticorpo, vocês vão aprender lá na Imuno, é chamado de FC, a fração constante, FC, tá? FC, tá bom? Beleza. O cara é humano aqui. Aí, como é que eu vou saber se tem anticorpo aqui ou não? Porque, olha, se a pessoa não tiver anticorpo, vai ficar esses carinha aqui e vai ficar desse jeito, sem anticorpo nenhum. E aqui vai ter, a pessoa tinha anticorpo, tem anticorpo grudado aqui, beleza. Como que eu vou saber se tem anticorpo humano aí e grudado lá no Covid? Cara, eu vou lá na prateleira e pego um anticorpo feito em cabra contra o FC humano, tá? Sendo que esse anticorpo de cabra, ele tem uma enzima presa nele, tá? Que é esse Ezinho. Isso aqui eu comprei lá e tá na minha prateleira, tá? Eu botei aqui, os anticorpos humanos estão aqui, eu incubo com anticorpo de, a gente chama isso cabra anti-humano, né? Cabra anti-humano, tá? O bode também, né? Não sei se era cabra ou bode, é goat, deve ser bode. Então, e aí essa enzima, eu dou um substrato para ela, que se ela metabolizar, ela produz uma cor marrom, que o desenhista pintou de amarelo, né? Mas é uma cor meio um ouro velho, né? Um marrom meio dourado assim. E aí eu quantifico aqui por espectrometria, né? Mesmo, né? Fluorometria. Eu ponho num aparelho que mede a cor aqui, né? Como espectrofotômetro, um fluorímetro, na verdade, não precisa ser um espectrofotômetro. Ele mede a quantidade de marrom. Quanto mais marrom tiver, mais anticorpo a pessoa teve, né? Se eu incubasse esse cara aqui, ó, por exemplo, a pessoa não tem anticorpo contra a Covid. Eu incubo com o sangue da pessoa aqui, nada gruda. Eu coloco esse cara aqui, lavo, nada, ele vai embora. Então não vai ter cor dourada, não, entendeu? É assim que faz. Esse daqui é um jeito mais complicado. Você compra um anticorpo monoclonal, né? Você conecta o antígeno aqui, né? E aí depois você revela com um anticorpo contra a coisinha, né? Então, assim, o anticorpo ele é comprado bode anti-Covid, né? Ou sei lá, cavalo anti-Covid, né? Então, eu quero saber se a proteína do Covid está lá. Eu compro um anticorpo monoclonal, quero quantificar quanto de vermelhinho tem, aí esse vermelhinho é grudado aqui e grudado aqui. Esse daqui é muito chatinho, a gente não usa não, deixa ele de... Anticorpos também podem ter enzimas que desenvolvem a cor marrom aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um embrião de drosófila e esse aqui é o engrailed. O engrailed é um gene que tá, meu Deus, eu não sei se é nos ímpares ou nos pares, even less, even... Eu acho que ele está nos pares, né? Nos segmentos pares do embrião. Ele fala aqui se é no par ou não? Meu Deus, eu já trabalhei com engrail na vida, quando eu tinha, não, um pouco mais velho que vocês, já trabalhei com engrail, eu devia saber se é no par ou se é no ímpar. Mas, enfim, eu detecto aqui um embrião de drosófila, o abdômen é segmentado, né? Então, ele tem esses padrões, segmento par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, então eu consigo detectar por cor marrom, né? A enzima está presa no anticorpo contra o engrailed e aí eu dou um substrato e fica marrom. Ou então a gente pode ter anticorpos que estão marcados com fluoresceína. Isso aqui é a quitina, né? É uma célula
e os anticorpos conseguem grudar na actina e mostrar para vocês os microtúbulos de actina que ela usa para se movimentar. Mas a minha paixão é isso aqui, micrografia eletrônica. Você pega um anticorpo contra uma proteína de parede do neurônio, sei lá do quê, e esse anticorpo não está marcado com uma enzima, ele tem uma bolinha de ouro, né? Então você incuba o extrato de células, desculpa, a lâmina, né, de células com esse anticorpo, com a bolinha, e aí o anticorpo vai e tem uma bolinha de ouro presa nele, e aí, galera, você faz uma micrografia eletrônica. O microscópio eletrônico, ele detecta as bolinhas de ouro aqui, ó. É ouro mesmo, é tungstênio. Opaca, não falou, mas é ouro. Então, isso aqui é muito legal. Você consegue ver uma proteína onde ela está na microscopia eletrônica. Tudo isso com anticorpo, né? Que eu estou falando de análise de proteoma, esse é o meu capítulo com anticorpos. Agora, falta 10 minutos e eu vou falar de ressonância magnética nuclear. Meu, vocês já tiveram parente que entrou no aparelho de ressonância magnética nuclear, mas a gente costuma usar ressonância magnética nuclear, RMN, mas assim, quem trabalha com isso fala NMR, Nuclear Magnetic Resonance, NMR, né? NMR. Isso se baseia na excitação de uns elétrons por energia, por irradiação, e é uma radiação que você toma naquele aparelho, assim, tem ali o campo elétrico, o campo magnético, desculpa, né? Tem um ímã enorme que passa em cima de você ali, tal. Aí o elétron ele é excitado e ele muda de spin, ele estava virando para um lado, ele vira para o outro, e quando ele decai, ele lança um sinal assim, ó, com esses picos. Aí eu fiz farmácia, tá? Eu sou biólogo, mas eu fiz farmácia também. Meu Deus do céu. Você chegava na prova de orgânica 5, orgânica 7. Não que a gente faça 7 orgânicas na farmácia, a gente faz só a 1, a 2, a 5 e a 7. Tu vai na orgânica 7, amigo, o cara te dá esse espectro aqui, ó. E ele fala assim, que molécula é essa? E você juro para você, na unha mesmo, você olhando isso aqui, você consegue deduzir que isso aqui é isso aqui. Tá? Você se imagina sentado em cima desse átomo, aí eu estou vendo um hidrogênio só, é esse. Quando eu olho para cá, eu vejo dois, entendeu? Assim, para cá. Então, assim, tem umas regras lá. Hoje em dia tem um programa de computador que tu bota isso aqui e te fala que molécula que é, né? É bem mais legal. Inclusive, com um programa de computador, dá para você resolver isso aqui, ó. Tá? E a ressonância magnética nuclear, ela consegue, por esses mecanismos de distância, cara, tem uns livros que até conta como é que é, mas não vou contar. Com todos os mecanismos de distância, ela consegue ver a estrutura de uma proteína, tá? Só que a resolução de uma estrutura de proteína por NMR, ela é mais ou menos desse jeito. Tem alguns átomos que estão bem resolvidos, né? E tem alguns que ele dá esse embaraçamento, porque significa que aqui tem uma parte móvel da proteína. Porque isso aqui é feito em líquido, sabe? Você está no campo magnético fortíssimo, é um aparelho caro pra caramba. Deixa eu ver quanto custa um aparelho desse. R$ 1 milhãozinho de reais. R$ 1 milhão você compra um aparelho desse, tá? Ele é alto pra caramba. Lá na Química tem a caixa forte do Tio Patinhas lá. Se você for lá perto da Química, parece uma caixa forte do Tio Patinhas, tem um aparelhão desse lá dentro, ele é muito alto. E aí é meio líquido, então as partes que estão vibrando da proteína, você não sabe direito onde é que ela está, porque ela está se mexendo, ó, tá vendo? E aí você tira uma foto e tal. Dependendo da energia do seu aparelho, você consegue trabalhar com proteínas um pouquinho maiorzinha, mas geralmente você trabalha com pedaços de proteína, com domínios da proteína, né? Mas é no meio líquido, é bem legal, bem legal.
Bom, agora chegou a hora de falar da Sirius, né? Vocês coloquem na internet depois, Sirius em Campinas, né? Ou então vocês coloquem lá no filme Miguelito e o acelerador de partículas, né? O Brasil tem um acelerador de partículas que serviu para muitos usos, mas a energia dele não é tão alta, e então o Brasil está construindo um acelerador de partículas muito gigantesco, o nome é Sirius. Ele foi construído todo ao redor do, dos Sírios mesmo, né? As empresas foram para lá, se montaram lá. O primeiro foi montado sem nenhum parafuso vindo do exterior. O Sirius está sendo montado sem nenhuma tecnologia vindo do exterior, nada vem do exterior. Ele é montado ali em Campinas mesmo, perto de Campinas, no LNB, o Laboratório Nacional de Biotecnologia, esqueci. E aí você pode colocar aí, você já deve ter visto no jornal a Sirius, no Facebook, enfim, peguem uma foto da Sirius. As primeiras estações, eu acho que a primeira estação de luz síncrotron já está funcionando. E o que você faz? Você tem um círculo onde você tem aceleradores de elétrons, eles ficam rodando numa velocidade absurda, tá? E embora eles estejam rodando, 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 quando ele passa numa estação, uma estação de análise já está pronta, você pega aquele círculo perfeito e dá uma torcida nele, entendeu? Uma espécie de canto num círculo assim, um canto. Na hora que você faz o elétron fazer esse canto, na hora que ele faz essa aceleração, é um acelerador, né? Você está puxando eles com uns magnéticos bem fortes. Na hora que você manda eles fazer essa curvinha, né? Esse cotovelo, ele emite um raio-x de altíssima energia que é chamado de luz síncrotron. É um raio-x do cacete, entendeu? Sim, topzera, o raio-x topzera. Aqui o livro está falando de um raio-x normal. Acho que a gente tem uma máquina de raio-x aqui normal, né? Mas o síncrotron é top. Então, o que que você faz? Você pega uma solução de proteína, né? Você coloca aqui na tampa um vidrinho, a proteína evapora aqui e tem uma gota pendendo assim, uma gotinha. E aí, então, a evaporação desse líquido vai entrando em equilíbrio com aquela gotinha, e naquela gotinha ela vai secando, secando, secando e vai formando um cristal, né? Um cristal da proteína. Cristal cristal. Cristal, as proteínas estão todas organizadinhas, entendeu? Imagina todo mundo dançando a mesma música, você tira uma foto onde ela está todo mundo com o braço esquerdo levantado ali, entendeu? Elas estão todas iguaizinhas. Então, ela é com esse cristal que você vai fazer o seu sucesso. Isso aqui era antigamente, tá? Porque lá no laboratório, no LN Bio, lá em Campinas, tem um robô, aonde você, em vez de ter uns frascos, você tem uns vaiozinhos, assim, um monte de plaquinhas de 96, para lá, 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 dentro do robô. O robô tem umas câmaras, meu, em cada vaiozinho, lá em cada canaletazinha, ele tem uma câmera filmando e projeta na internet. Então você põe sua proteína lá no robô e volta para Belo Horizonte e fica acompanhando a evaporação ali e a formação do cristal pela internet, cara. Aí você fala assim, cara, esse cristal ficou lindão. Aí você vai para Campinas de novo, 1 mês, 3 meses depois, pega aquele cristalzinho, coloca lá no síncrotron, dispara o raio-x, e aqui, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Vamos supor que tem uma pessoa aqui, assim, aqui é a cabeça da pessoa, tá? Beleza. O raio-x bate no tupete da pessoa e ele espalha para cá e para cá, tá? Beleza. Aí o raio-x bate aqui no coração da pessoa e ele espalha para cá e para cá,
né? Um funilzinho menor, entendeu? Porque bateu no coração. Aí ele vai lá e bate no umbigo da pessoa, vai fazer um funil menorzinho, entendeu? Na cabeça, mais alto, né? Então, se eu conseguisse pegar aonde o feixe de raio-x bateu aqui e projetar aqui em cima, eu vou ver que tem muitos feixes que estão convergindo num lugar que deve ser a cabeça. Outros estão convergindo no coração e outros estão convergindo no umbigo, né? Eu consigo saber uma coisa que está na cabeça, no coração e no umbigo pela difração que o, né, para onde o raio-x foi na hora que ele bateu nas coisas. Ah, bateu no braço direito, forma um cone aqui, entendeu? Então, recuperando a difração, eu consigo achar os átomos no espaço. Um cara que estava aqui, 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 um cara que estava aqui. Eu consigo regenerar uma estrutura espacial da proteína. Olha, essa minha explicação foi linda. Eu não gosto desse slide, não. Aqui é uma da mioglobina, o cristal da mioglobina difrata e joga essas coisas aqui. Então, se eu projetar esse cara, esse cara, esse cara, esse cara aqui no plano que está acima disso, eu consigo achar as posições tridimensionais dos átomos, né? Aqui está o cristal, ele difratado, e aqui está muito mal esse desenho, porque ele está numa resolução péssima. Então, pelos mapas de densidade eletrônica, a gente consegue encaixar uma molécula aqui. Isso aqui é um anel tetrapirrólico, né, de hemoglobina, e a gente consegue encaixar pelos mapas de densidade eletrônica que ele cria. Mas vocês vão ficar impressionados com uma coisa. O professor Ronaldo da Bioquímica fez doutorado lá em Campinas, né, com esse, não com a Sirius, mas foi com o antigo, tá? Fez lá. Beleza. Eles estavam estudando uma proteína de mamona, era uma proteína de mamona lá, e eles queriam clonar o gene dessa proteína para saber a sequência dela. Usaram umas técnicas de biomol lá, mas eles não eram bons de biomol, eles eram bons de cristal. Sabe o que eles fizeram, cara? Olha esse cara louco, o Ronaldo e o chefe, o Igor Polikarpov. Eles fizeram cristal. O cristal ficou belezinha. Tacaram o raio-x e fizeram esse mapa de densidade eletrônica aí, ó. As sombras, né? É a sombra onde os átomos estariam no espaço. Cara, eles começaram a pegar aminoácido por aminoácido e encaixar na sombra, tá? A resolução do raio-x ficou maravilhosa. Acredita que os caras conseguiram encaixar todos os aminoácidos e como se fosse um quebra-cabeça e determinar a sequência da proteína pelo cristal? Os caras são loucos. Ninguém tinha feito isso nunca na vida, né? Eles conseguiram sequenciar uma proteína fazendo o cristal dela. Por quê? Porque era um métier, era o que eles sabiam fazer. Fizeram o cristal e determinaram a sequência da proteína encaixando as fórmulas das moléculas na sombra, né, que você projeta pelo raio-x, né? Muito louco. Cara, agora tem um slide que assim é emocionante, porque eu nunca dei essa aula e falei desse desafio antes dele ter sido vencido. E ele foi vencido já. É um desafio, né? Então, aqui, primeiro. Caramba, não tem ele aqui? Ah, Deus do céu. Eu achei que eu tinha esse slide prontinho nessa aula, mas eu vou ter que contar a história um pouquinho para vocês entenderem. Já estou terminando aqui, já está na hora de terminar, na verdade. Existe já um banco de dados de estruturas. Esse nem é tão legal. O mais legal é o próximo aqui, que é o PDB. Esse banco de dados está na internet. Você consegue fazer o download de um arquivo tridimensional de qualquer proteína que você quiser, tá? E aí, vou terminar aqui. E aí tinha uma disputa
entre os cristalógrafos, né, que iam fazer o cristal e entender as estruturas, e os computólogos, né? Os computólogos falaram assim: um dia nós pegaremos a estrutura primária da proteína, tá? E nós conseguiremos saber qual que é a estrutura terciária dela. Eles falaram: um dia nós vamos conseguir. E os caras que faziam cristal, eles começaram a notar que estava acabando os tipos estruturais tridimensionais possíveis, entendeu? É tanto cristal que tem no PDB, tanto cristal que tem no PDB, tanto cristal que tem no PDB. Hoje tem uma microscopia de crio, né, que é mais rápida do que o cristal. Então, eles falaram assim: nós vamos conseguir descobrir todas as estruturas tridimensionais de proteína que pode existir no planeta Terra antes que vocês façam o programa. Ano passado, a Google ganhou, conseguiram fazer o programa, cara. Eles conseguiram fazer um programa que pega a estrutura primária e papapum, consegue a estrutura tridimensional, usando inteligência artificial, mais de 30 pessoas, uma máquina especial deles e tal, ainda protegido. A gente sabe como funciona, mas não conheço ninguém que rodou esse programa lá com eles ainda, tal. Mas a Google ganhou. Hoje você pega a sequência primária e, vum, consegue a estrutura tridimensional. E os cristalógrafos estão ali, na tábua da beirada de conseguir descobrir todas as estruturas possíveis desse planeta, entendeu? Então, acabo essa minha aula aqui com essa grande disputa que eu contei essa história 10 anos atrás, contei ela há 5 anos atrás, e tenho o prazer de dizer que vocês são a primeira turma que eu digo que os computólogos ganharam, tá? Eles conseguiram determinar a estrutura terciária antes que todas as estruturas terciárias tivessem sido descobertas, tá? Mas foi muito legal, porque eu contei essa história 10 anos atrás, contei há 5 anos atrás, contei todo ano, até que realmente chegou o dia, né, que alguém ganhou, tá? Então é isso daí. Vou ficar por aqui. Deixa eu desligar aqui a minha gravação, né?